Olá, queridos amigos, tudo bem? Como vocês estão? Esperamos que bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de reflexão promovido pela nossa casa de oração Prozebem, através desse canal aqui do YouTube, onde buscamos divulgar a doutrina espírita, refletir sobre alguns assuntos, sobre alguns temas à luz da doutrina espírita, para que assim nós possamos, através das nossas reflexões, através dos nossos pensamentos, conseguir refletir quais são os pontos necessários que precisamos trabalhar com mais afinco, com mais profundidade, para termos uma vida feliz, para termos uma vida mais plena e assim conseguirmos nos encaminhar para a verdadeira felicidade, que é junto ao nosso Pai, que é a perfeição. Se há uma coisa que todos nós estamos efetivamente destinados, é a perfeição. Então, desde já, e por consequência, a felicidade, não é verdade? Então, desde já, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais este momento. Sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa casa, pelos benfeitores que trabalham no Prozebem e que certamente estão aqui amparando os nossos trabalhos. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para que possa abençoar este momento de reflexão. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, Pastor das nossas almas, é com gratidão em nossos corações que nos reunimos hoje para refletirmos sobre mais um tema trazido pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Rogamos, Jesus, que nesse momento permita aos bons espíritos nos assistirem em nossas reflexões, que possamos, Senhor, ser tocados pela mensagem de hoje e assim, Mestre, que possamos renovar o nosso caminho, a nossa existência. Envolve-nos, Senhor, neste momento. Derrama sobre cada um de nós, encarnados, desencarnados, os teus eflúvios de paz, serenidade, e permanece, Senhor, conosco neste momento, mas também em todos os momentos de nossa existência. Fica conosco, Mestre amigo, ilumina-nos a jornada, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos amigos. Para o momento de reflexão de hoje, nós decidimos trazer uma reflexão que está no livro da Esperança. É esse o nome mesmo. Livro da Esperança. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 60, intitulado Tais Quais Somos. Emmanuel inicia esse capítulo com uma passagem do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 21, em que Jesus, o nosso mestre, diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ainda coloca o benfeitor uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 18, item 16, que diz assim: Será bastante trazer a libreta do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos,
e os reconhecereis pelas suas obras. E o benfeitor Emmanuel, comentando esta passagem, nos diz: declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas, recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Deitas aflitivo olhar para fora e frequentemente cobiças, sem perceber, as condições de amigos determinados, perdendo valioso tempo em descabidas lamentações. Parando já um pouquinho aqui, queridos amigos, diga se isso não acontece com todos nós. Estamos ali estudando a doutrina, estudando o evangelho, vamos às doutrinárias, fazemos os nossos estudos da casa, estudamos também em nossa residência os postulados do evangelho, os postulados da doutrina espírita. E aí saímos dessa leitura, agora vai. Faremos a nossa mudança, caminharemos para Deus, porque todos nós queremos ser felizes. E a doutrina, Jesus vem nos mostrar de uma forma tão clara aquilo que nós precisamos fazer para alcançar a perfeição e sermos felizes. Mas daí o que acontece com cada um de nós? Na primeira dificuldade, na primeira situação que nos coloca, começam as lamentações. Se estamos ali, já Emmanuel vai falar para a gente, mas se estamos ali doentes, esquecemos que estudamos que a doença é um processo de cura da alma, o processo de cura da nossa alma, nós esquecemos isso, e aí passamos a reclamar, passamos a nos lamentar, e esquecemos de que a doença está ali como recurso a nosso dispor para superarmos algumas deficiências da nossa alma. Se temos aquele parente difícil na família, reclamamos, não queremos estar perto daquela pessoa, né? A gente começa a ficar incomodado só daquela pessoa passar perto da gente, e a gente já vira o olho e diz: meu Deus, não estou aguentando mais essa criatura. Esquecemos os postulados do amor, da caridade, da tolerância. Esquecemos que estamos no ambiente familiar, não por acaso, mas para ressignificar a nossa existência. E aí começam as lamentações, falta o dinheiro, falta às vezes o necessário, e vamos nos esquecendo de tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Esquecemos do postulado maior do Cristo, que ao ser questionado qual o maior mandamento, Senhor, ele foi lá e nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento, e ao próximo como a ti mesmo. Esquecemos, queridos amigos, esquecemos do que o Cristo nos diz, esquecemos do que a doutrina nos diz. E aí achamos que por não cometermos esses grandes delitos que assolam aí a humanidade, já somos merecedores da felicidade. Estamos ainda ali em Moisés, achando que basta se abster, eu não faço, eu não mato, eu honro meu pai e minha mãe, eu não cometo adultério, e por aí vai. E por eu não fazer nada muito grave, eu entendo que eu já estou habilitado ao reino dos céus, à felicidade, ao reino angélico, a estar lá ao lado do Cristo e junto com o Pai. Lê do engano, queridos amigos, lê do engano. É preciso uma transformação profunda de nossos corações, uma revisão profunda de atitudes, para que quando essas situações, às vezes muito delicadas, nos cheguem, estejamos firmes no Evangelho, estejamos firmes na doutrina que abraçamos. Nós dizemos: nossa, Bruna, mas isso é tão difícil às vezes. E aí vem a espiritualidade e diz: não é difícil, é que a vocês falta vontade. Olha para isso, não é verdade? Às vezes, realmente, nos falta um pouco mais de empenho para praticarmos aquilo que já sabemos.
O Evangelho do Cristo já está aí à nossa disposição há mais de 2000 anos. Então, não dá para negarmos nós, cristãos, espíritas, desconhecimento do Evangelho espírita, então, né? E precisamos iniciar, fazer esse processo de absorção dos postulados do Cristo, do Evangelho, e buscar efetivamente ressignificar as nossas existências. Lembrando que sem reforma íntima, sem prática do amor, da caridade, não nos bastará dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. E Emmanuel diz aqui que a gente reclama, né? E olha os exemplos que ele vai dar para a gente de como a gente se lamenta. Isso aqui ele dizendo que a gente faz, viu? Olha só o que ele diz, Emmanuel. Se eu contasse com mais saúde, alegas em tom amargo, em corpos enfermos, todavia, há espíritos que entesouram paciência e coragem, fortaleza e ânimo, levantando o padrão moral de comunidades inteiras. Nas redes sociais, quantas vezes entramos em uma determinada página, né, ali nas redes sociais, e vemos pessoas passando por dores acerbas e com tanta resignação, com tanta paciência, com tanta fé, que nos envergonhamos de reclamar da nossa existência. Não é verdade? E aí a gente também diz assim, mas se eu tivesse um diploma distinto, nos diz o Emmanuel, né? Afirmas com menosprezo a ti próprio. Não te é lícito desconhecer, porém, que o dever retamente cumprido é certificado dos mais nobres, descerrando de caminho às conquistas superiores. É claro que um diploma, ter ali, né, um mestrado, um doutorado, nossa, como a gente fica feliz em poder ter, né, esses certificados que o mundo nos dá. Mas aí o benfeitor nos lembra que a prática no bem, os sentimentos nobres, a atitude nobre, esse é o maior certificado para que possamos subir a caminhos superiores. É claro, queridos amigos, que Emmanuel não está aqui a menosprezar os diplomas, a inteligência. Claro que é importante, claro que é positivo para todos nós. Mas a prática do bem, do amor, dos sentimentos nobres em nossas vidas, isso é o que importa. Isso é o que nos certifica a caminhar para Deus, a seguir para planos mais nobres. Se eu tivesse dinheiro, reclamas triste, mas esqueces de que é possível socorrer o doente e abençoar o próximo sem acessórios amoedados. Esse todo mundo fala. Quando tem mega da virada, então, a mega cena da virada, todo mundo diz, ai, Senhor, mas se eu tivesse esse dinheiro, eu ia ajudar mais. E a gente esquece que, além dessa caridade material, com recursos, existe a caridade moral. Caridade material, a gente doa daquilo que a gente tem, enquanto que na caridade moral a gente doa daquilo que a gente é. Então a gente pode doar amor, a gente pode doar paciência, a gente pode doar tolerância, pode doar uma palavra amiga. E essa é a mais difícil da gente praticar no nosso dia a dia. E a gente se esquece e acha que apenas com o dinheiro, estamos sendo ricos, é que poderemos auxiliar alguém. Lê do engano. Prova da riqueza é uma prova extremamente difícil, porque a riqueza nos prende às coisas da matéria, nos liga muito às coisas terrenas, então é uma prova dificílima. Eu acredito, tenho assim, pelo menos lendo o Evangelho, eles não falam isso no Livro dos Espíritos, mas já no Evangelho segundo o Espiritismo dizem que é, por vezes, até mais difícil que a pobreza. Claro que cada uma tem propostas diferentes, de nos testar em provas diferentes, e precisaremos passar na sucessão das encarnações pelas duas situações. Mas veja, a riqueza, gente, te prende realmente à terra. Então é muito difícil, é uma prova muito difícil, e às vezes não estamos preparados, mas lutamos, queremos,
né, passar por essa prova porque a gente acha que a gente consegue. Lê do engano, tá? Ah, se eu possuísse mais cultura, asseveras, mostrando o verbo desapontado, e não te aplicas ao esmero de lembrar que nunca existiram sábios e autoridades sem começos laboriosos e sem ásperas disciplina. Então, precisamos de trabalho, precisamos de disciplina. Se nós queremos, como ele diz aqui, se eu tivesse mais cultura, a gente precisa começar, precisamos trabalhar a lei de trabalho, a lei divina, a gente precisa iniciar com muita disciplina. Não basta a gente ficar sentado esperando que venha até nós. É preciso que a gente trabalhe. Se eu alcançasse companheiros melhores, ó, já culpa o outro, né? Diz subestimando o próprio valor. Entretanto, o esposo transviado, a esposa difícil, os filhos problemas, os parentes complicados, os colaboradores incipientes, os amigos incompletos, são motivos preciosos do teu apostolado individual, na abnegação e no entendimento, para que te eleves de nível ante a vida maior. Então, essas pessoas que nós reclamamos tanto são tesouros que Deus nos dá, nos confia. Diz, filho, é através dessa pessoa difícil, dessa dificuldade com essa pessoa, que você, através da sua paciência, da sua abnegação, da sua renúncia, você chegará até o Pai, até a verdadeira felicidade. E aí, Emmanuel já vai concluindo errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade, intimamente livre, disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros, para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Então, queridos amigos, a quem cabe o nosso progresso? A quem cabe trabalhar para alcançarmos tais virtudes de amor, de renúncia, de abnegação, da paciência, da tolerância, da indulgência, da misericórdia? Cabe a nós. O trabalho é nosso, a doutrina nos auxilia, Jesus nos auxilia, os benfeitores nos auxiliam, o próximo nos auxilia, mas o trabalho cabe a nós. Não basta dizer que é espírita, é cristão, é preciso trabalhar efetivamente no terreno dos nossos corações, para que eles sejam terras férteis ao Evangelho. Para que, como diz Francisco Xavier, possamos pregar o Evangelho e, se necessário, falarmos, ou seja, que preguemos o Evangelho através das nossas atitudes positivas, praticando a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. E para encerrar, eu gostaria de trazer um relato sobre o querido benfeitor Eurípides Passanufo. Vamos encerrar com essa história. Está lá no capítulo 27 do livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele nos conta que Eurípides Passanufo, abnegado trabalhador do Cristo, certa noite, enquanto seu corpo físico repousava através do sono reparador, viu-se transportado em espírito a uma região distante da terra.
Sentia-se conduzido por braços intangíveis à vasta campina verdejante, um lugar de aspecto agradável, onde se podia ouvir constante melodia no ar, e onde a brisa espalhava suave perfume de flores silvestres. Deteve-se por alguns instantes a contemplar aquela paisagem desconhecida e, ao mesmo tempo, extremamente envolvente, quando avistou ao longe um homem que meditava, envolvido por sublime luz. Então, ele estava, Eurípides Bassanufo, em desdobramento espiritual, ele foi até esse local em espírito, seu espírito provavelmente, seu corpo físico, perdão, estava ali em repouso e ele em espírito foi a esse lugar belíssimo. E ele viu esse homem que estava ali meditando, envolvido por uma luz sublime. E aí nos continua a história que Eurípides, atraído pelo desconhecido, aproximou-se desse homem. Mas, ao chegar mais perto, parou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E em um desdobramento de júbilo, Eurípides se reconheceu na presença do Cristo. Baixou a cabeça, quem não abaixaria, né, queridos amigos? Constrangido pela honra inesperada. E ficou em silêncio, sentindo-se incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou instintivamente as lições do sublime Galileu, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens há mais de 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, Eurípides começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu a coragem, levantou os olhos humilde, ousou olhar nos olhos do mestre e percebeu que Jesus, meus amigos, também chorava. E tomado de profundo sofrimento por ver o mestre em prantos, desejou Eurípides fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos, beijá-las, num gesto de extremo reconhecimento pelo seu amor, jogar-se aos pés do Senhor. Mas estava chumbado ao solo, sem forças para dar um passo à frente. Pensou, no entanto, que os responsáveis pelas lágrimas do Cristo fossem as criaturas, nós que até hoje lhe atiram incompreensão e sarcasmo, ignorando seus ensinamentos. E nessa linha de pensamento não se conteve. Eurípides abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? E Jesus nada respondeu. Desejando certificar-se de que estava sendo ouvido, Eurípides perguntou uma segunda vez: Acaso choras pelos descrentes do mundo, Senhor? E Jesus olhou para Eurípides demoradamente e depois respondeu com voz doce e compassiva: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever os sentimentos que lhe invadiram a alma naquele momento, e como que caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, desceu, e acordou no corpo físico. Era madrugada, não conseguiu mais conciliar o sono e levantou-se. Desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se, como professor que era, aos ladrões da educação, dedicando-se aos alunos como se fossem seus filhos. Atendeu aos doentes e aos necessitados de toda a ordem, sem descanso em nome do Cristo, a quem passou a seguir com mais fidelidade. Amigos, que a partir de hoje não façamos mais o Cristo chorar, que possamos, conhecedores do Evangelho, trazer alegria para o nosso Mestre, trabalhando as nossas atitudes, trabalhando o nosso coração, nossos sentimentos,
para que possamos viver o seu Evangelho. Essa é a mensagem do momento de reflexão de hoje, e eu convido a todos a fazermos uma singela oração de encerramento. Senhor Jesus, Divino Mestre amado, gratidão pelos ensinamentos que o teu Evangelho, que a tua doutrina nos traz. Que possamos, Senhor, a partir de hoje, não mais te fazer chorar. Que possamos renovar as nossas atitudes, nossos pensamentos e sentimentos. Que possamos ser mais amorosos, mais fraternos, mais tolerantes com o próximo e com nós mesmos. Mais indulgentes, Senhor. Que possamos perdoar 70 vezes 7 cada infração, como o Senhor nos ensinou. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos e te consagramos o nosso coração, o nosso entendimento, os nossos sentimentos, para que sejam renovados ao toque do teu amor. Fica conosco, Jesus, abençoa todo esse planeta escola, que é o planeta Terra. Envolve-nos em tua paz e fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos amigos. Espero que nos vejamos em breve. Até lá!